Olá, bom dia, minha galerinha do nono ano. Tudo bom, meus amores? Um bom dia aí para vocês. Estamos aí iniciando mais um conteúdo da aula de Geografia do terceiro bimestre, né? Estamos aí caminhando, estamos já no meio da nossa semana, né? Dos nossos conteúdos. Hoje nós vamos aí trabalhar o capítulo 8, tá? Que vai da página 20 à página 27. E o assunto é sobre a Ásia, regionalização do continente asiático, a primeira parte, ok? Porque o capítulo é extenso, a tia resolveu aí dividir. Vou dar a primeira parte hoje e a segunda parte na aula que vem, ok? Bom, meninos, eu não sei se vocês lembram, mas no segundo bimestre nós falamos muito sobre as características do continente europeu, né? Falamos sobre regionalização, sobre características de relevo, clima, população, etnia. E agora, né, o terceiro bimestre está abordando aí de vocês o continente asiático. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, ok? Que são assuntos específicos, é muito bacana aí da gente poder aprender. Bom, galerinha, nós temos aí, né, a primeira imagem aí do livro, abrindo aí o capítulo 8 falando, né, que a Ásia é o maior continente do mundo em extensão e apresenta grande variedade de paisagens naturais, etnias, culturas e condições socioeconômicas, ok? Então, por que a gente observa esse mapa aí com essa divisão, né? Cheio dessas divisões aí? Justamente por isso. Porque para poder entender um pouco, né? E ficar mais fácil da gente estudar e compreender a dinâmica, né, do continente europeu, foi necessário regionalizar. O que é regionalizar? É a gente dividir por regiões seguindo algum critério. Né? Pode ser critério econômico, pode ser critério social, pode ser um critério, né, de clima, de relevo, de vegetação, de etnia, de cultura, de religião, de economia, ou seja, vários fatores, né, podem caracterizar uma determinada regionalização, ok? Bom, como a tia acabou de falar para vocês, diferentes critérios são utilizados para poder adotar e dividir um determinado continente, né? É possível regionalizar com base nas características físicas, de clima, cultural, socioeconômico e tudo mais. Até mesmo para poder planejar as ações que serão feitas em determinados territórios, ok? No caso da Ásia, o desafio para os estudos regionais é conseguir abarcar a múltipla étnica, cultural, econômica, natural do continente, já que os países asiáticos são muito diferentes uns dos outros, né? Então essa diferença cultural, étnica que existe, né, entre eles dificultou muito fazer essa regionalização. Olha só, por exemplo, no continente europeu, né? Apesar de possuir algumas características distintas, mas quando a gente fala da Europa meridional, Europa setentrional, né? A gente consegue ainda achar alguns pontos em comum, né, entre esses países. Agora, na Ásia, não. Olha como é diferente, né? Os países aí com características árabes, países que a gente tem com características orientais, né? Países que a gente tem com características indianas, com características aí dos países mais frios, né? Então, tudo isso gera aí uma grande dificuldade de conseguir fazer. A gente também observa alguns países com níveis de desenvolvimento humanos médios, como Sri Lanka e a China, e outros que vão apresentar um índice de desenvolvimento humano muito baixo, como Afeganistão, Bangladesh, Japão, Hong Kong, ok? Que são países que vão oferecer alguma excelência na qualidade de vida da população. O critério mais tradicional de regionalizar a Ásia se baseia na localização dos continentes no espaço continental. Para obter a sua homogeneidade nos tamanhos da população, nas características demográficas e na precisão estatística de seus estudos, a Organização das Nações Unidas dividiu a Ásia em 6 grandes conjuntos regionais. Vocês observaram que quando a gente também falou do continente europeu, né, a ONU também tomou a frente dessa regionalização? Mesma coisa, então, foi feita com a Ásia, ok? Então, a Ásia aí está dividida em Ásia Ocidental, Ásia Meridional, Sudeste Asiático, Ásia Oriental, Ásia Central e Ásia Setentrional. E ao lado aí a gente tem os países, né, que vão compor cada parte aí do continente asiático. A Ásia Oriental, a gente vai ter a Armênia,
Azerbaijão, Chipre, Geórgia, Iraque, Israel, Jordânia, Arábia Saudita, né, Palestina e outros mais. Na meridional, Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Irã, Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka. No sudeste, Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Singapura. Na Ásia Oriental, China, Hong Kong, Macau, Coreia do Norte, Japão, Mongólia, Coreia do Sul. Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomequistão, Uzbequistão. E na Ásia Setentrional, parte asiática da Rússia. E abaixo a tia colocou aí o mapa do nosso planisfério, né? Mostrando aí para vocês onde está dividido aí o continente asiático, ok? Bom, vamos lá, meninos. A Ásia Ocidental tem como principal característica física o predomínio de climas áridos e semiáridos, né? Culturalmente vão se destacar a diversidade na religião, como o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, convivendo há milênios no mesmo espaço, né? A gente percebe aí que tem países com características muçulmanas muito antigas, né? E que acabam resultando num período de conflitos, muitas vezes, entre esses países, né? Em relação ao nível socioeconômico, olha só como é o nível socioeconômico de cada país. Então, a gente observa a população absoluta para poder ver, né, quais são os países mais populosos que a gente tem. A taxa de mortalidade infantil também vai mostrar as características socioeconômicas da qualidade de vida. Por exemplo, olha só o Iêmen, né? 44,6% o índice de mortalidade infantil, ok? Esperança de vida ao nascer, né? Ou seja, esperança em anos, né? Quantos anos aí de expectativa de vida? Anos médios de escolaridade, né? Quanto tempo que a pessoa dura no máximo aí na escola. Olha só o Iêmen, 3,0. E o IDH, que é a posição do Índice de Desenvolvimento Humano, que vai mensurar a qualidade na educação, na saúde, né? E acesso às questões básicas, né? De sobrevivência, como água tratada, como saneamento básico. E aí, novamente, eu peço aí destaque para vocês observarem o Iêmen, né? Que está em 178 na posição, né? Dos países aí do IDH. Olha só que absurdo, né? Vamos lá, meus amores. Um conjunto de países denominados Oriente Médio se destaca na Ásia Ocidental, né? No total, 16 países, né, constituem essa sub-região, que é a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, o Catar, Emirados Árabes, Omã, Iêmen, né, Jordânia. Do ponto de vista geopolítico, a posição geográfica do Oriente Médio é bastante estratégica, né? Por quê? Por causa da sua localização, né? Porque acaba aí tendo contato com a Europa, a Ásia e a África ao mesmo tempo, tá? E também acaba se tornando passagem obrigatória para muitos povos que fazem aí, né, o trajeto e a troca comercial de um país com outro, né? A gente também pode destacar aí a diversidade étnica da região, principalmente na questão cultural, né? Mas existe uma grande diferença ideológica e religiosa, né? Às vezes até em termos de extremismo religioso, né? A gente observa aí que tem essa diferença cultural, né? Essa briga que não acaba, né, religiosa aí, de muçulmanos muito extremados e que acabam aí botando a vida de outras pessoas em risco com ataques criminosos, ok? O segundo maior motivo aí, né, dessa região aí que tem um destaque na questão geopolítica é que é um grande produtor de petróleo, né? E por ser uma região muito rica em petróleo, também acaba tendo conflitos, guerras, lutas, né? Devido à autonomia aí por essa exploração desse petróleo aí em alguns países, ok? Aí a tia colocou para vocês uma imagem aí do mapa do nosso livro que mostra, né, os países que fazem parte aí do Oriente Médio, né? Que é uma região que nem a tia falou, é famosa pelos conflitos religiosos, pelas questões econômicas e sociais, pelas disputas religiosas e também pela luta e pela guerra da questão do domínio do petróleo, ok? Bom, galerinha, a Ásia Meridional, né, é banhada pelo Oceano Índico
e a leste pela Baía de Bengala, né, do Mar da Arábia. Devemos observar que forma um triângulo invertido essa região aí, né, com o vértice avançando sobre o mar. Trata-se de uma península indostânica e reúne os seguintes países: Paquistão, Butão, a Índia, Bangladesh, as ilhas de Sri Lanka e as Maldivas, né? Que são ilhas aí famosíssimas e dizem que só viaja para as ilhas Maldivas geralmente as pessoas que têm um alto poder aquisitivo, né? Devido aí a ser um lugar altamente assim, muito bonito, né? Com paisagens aí tropicais magníficas mesmo. Então, a questão financeira, né, de turismo nesse lugar, só vai realmente, geralmente, pessoas de um alto poder aquisitivo, ok? Bom, galerinha, na Ásia Meridional, a gente tem alguns países mais pobres do mundo, né? A Índia, por exemplo, né, que é o país mais populoso que a gente tem a Índia, que é um país emergente, tem um alto grau de industrialização e investimentos externos, porém também ela é uma nação considerada aí com um alto índice de pessoas abaixo aí do nível da pobreza, né? Então a gente observa aí, igual a gente observou do outro, o percentual de população absoluta, né? Por exemplo, olha a população absoluta da Índia, gente, olha que número expressivo, né? A taxa de mortalidade, a gente olha só o Afeganistão, a taxa de mortalidade infantil absurda, né? A esperança ao nascer também. E aí a gente vê a colocação, né, do IDH, a gente novamente pode observar aí a colocação do Afeganistão aí em 168, né? E os anos médios de escolaridade também cada vez mais baixos desses países aí que são considerados muito pobres, ok? Os índices apresentados na tabela indicam o desenvolvimento humano dos países, com exceção do Sri Lanka e Irã, que tem o IDH elevado, e esses dados refletem as condições de vida da população. O Sri Lanka é um país insular, foi colonizado por portugueses, holandeses e britânicos, e a sua independência aconteceu em 1948, olha só, muito recente, né? Seguida de muitos anos de conflito que desejavam, né, de grupos que desejavam o poder, tá? Apesar da história recente, bastante tumultuada, com atentados, massacres e movimento separatista, minoria que luta pela independência norte do país, o Sri Lanka tem apresentado um crescimento econômico expressivo, né? O que ajuda aí a entender com que tiveram aí o programa de ajuda do financiamento do FMI em 2016, que é o Fundo Monetário Internacional, que acabou ajudando esse país a se reestabelecer, né? Ainda mais depois que teve aí a sua independência tão recente, ok? Bom, em situação inferior, né, mais pobres e atrasados economicamente estão o Nepal, o Afeganistão e o Paquistão, tá? Que são países onde, infelizmente, tem uma grande quantidade de mão de obra do trabalho infantil sendo utilizada, condições inadequadas, né, de trabalho, insalubres, né, sendo aí considerado países em subdesenvolvimento e com IDH muito, muito baixo. O principal país da Ásia Meridional é a Índia, tá? Que vai ocupar 73% do território regional. Nesse país, diferente das religiões, idiomas e dialetos, convivem enormes contrastes paisagísticos. Colonizadas pela Inglaterra, a dominação inglesa se iniciou no final do século XVIII e a Índia passou por várias rebeliões anticoloniais até 1947, quando finalmente conquistou a sua independência, ok? Olha só, galerinha, 1947, né? Então a Índia também passou aí por um período de exploração muito grande, ok? Bom, meus amores, a tia tá deixando aí essas atividades para vocês fazerem. Realizem, tá? Procurem se concentrar. As dúvidas, vocês entrem em contato com a tia pelo canal Tira Dúvida para que a tia possa ajudar vocês. O gabarito a tia também está enviando para que vocês possam fazer as correções, ok? Na semana que vem, daremos continuidade à correção aí, né, de mais atividades e a finalização desse capítulo aí falando sobre a regionalização do continente asiático, tá bom? Um beijo no coração. Bye, bye.